Há momentos na Bíblia em que o céu se abre. E quando o céu se abre, Deus não apenas fala, ele se revela. No Rio Jordão, algo extraordinário acontece. Jesus está nas águas, o Espírito Santo desce como pomba e do céu se ouve a voz do Pai. Não são três deuses, não são três manifestações isoladas, é um só Deus revelando-se em três pessoas eternas, atuando juntas em perfeita harmonia. A Trindade não é um enigma filosófico criado pela Igreja, ela é uma revelação bíblica. Ela não nasce nos concílios, mas ela se manifesta nas Escrituras. E nesta primeira lição do trimestre do ano 2026, nós somos convidados a contemplar um dos fundamentos mais profundos da fé cristã. O Deus único revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós aprenderemos que a salvação não é obra de uma pessoa apenas. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a salvação. Entender a Trindade não é apenas compreender um conceito, é aprender quem é o Deus que adoramos, como ele age e por que a nossa fé permanece firme. Se o Deus que salva é trino, então a nossa fé também precisa ser profundamente trinitária. Amém, queridos? Vamos juntos para mais uma aula permitindo Deus. Mas claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificação e acompanhe aqui conosco sempre que nós colocarmos a aula aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0 e também no nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Se inscreva para mais ministrações, para mais aula, para a glória de Deus. E compartilhe com alguém, porque ao compartilhar você leva esta aula para mais alguém, você abençoa mais alguém com a nossa ministração, tá bom? EBD Explicada 2.0 e AD Ministério Verdade e Vida, edificando vidas por meio da Escola Bíblica Dominical. Meus queridos e amados irmãos, neste primeiro trimestre do ano 2026, nós iremos estudar um assunto não muito fácil, um assunto bastante difícil, mas vamos aqui nos esforçar o máximo para trazer para você em uma linguagem simples, em uma linguagem que você consiga de fato absorver sem muitas complicações e que você possa levar também aí para a sua vida, para os seus alunos, para a sua classe, de uma forma bem clara, tá bom? Nós iremos falar sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, meu Deus. Iremos falar então sobre a Santíssima Trindade. Essa lição, se você ainda não possui, é importante que você assim adquira, que você assim possa ter também aí à sua disposição esta lição, para que você possa aprender, para que você possa crescer mais na graça e no conhecimento, tá bom? Então, é uma lição muito bem escrita, muito bem preparada. Eu particularmente amo também as lições escritas pelo pastor Douglas Batista, é que tem um P mudo no meio, né? É o Douglas Baptista. Eu amo as lições escritas pelo pastor, tendo em vista que ela traz para a gente muita clareza. O pastor Douglas, ele é comentarista da lição, ele é líder também da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal, ele é presidente também do Conselho de Educação e Cultura da CGEDB e é vice-presidente da Rede Assembleana de Ensino. E é um teólogo formado, mestre em ciências da religião, doutor em teologia e pós-doutor em educação e autor também de diversas publicações pela CPAD. Então a gente tem nas mãos uma lição comentada por alguém experiente, por alguém que vai nos trazer, inclusive, meus irmãos, olhem, eu achei a primeira lição muito boa porque ele usa termos simples, explicações simples, colocações simples, sucinta, mais profunda. Sabe aquele negócio simples com profundidade? É o que nós vamos encontrar aqui nesta primeira lição e também nas demais lições. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Douglas e por esta belíssima lição. Então, queridos irmãos,
Na primeira lição do trimestre, nós falaremos sobre o mistério da Santíssima Trindade. De fato, é um mistério. E nós iremos então estudar esta primeira lição falando sobre o mistério da Santíssima Trindade. E eu espero que a gente possa crescer, amadurecer e desenvolver juntos aqui no conhecimento da poderosa palavra do Senhor Jesus, tá bom? Vamos então para o nosso texto áureo, que está em Mateus, capítulo de número 3, verso de número 17, que diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto faz parte da leitura e vai ser comentado no corpo da lição, tá bom? A nossa verdade prática diz assim: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Aqui nós temos o autor, já na verdade prática, dando uma pilhazinha do que é a doutrina da Trindade e já também nos ajudando aqui a importância desta doutrina para a fé cristã. Meus irmãos, a doutrina da Trindade é de grande relevância para a nossa vida cristã. Inclusive, sem ou negando a doutrina da Trindade, a gente compromete também a obra da salvação. E a gente vai ver isso com muita clareza, então é uma lição muito rica, muito oportuna, para que possamos esclarecer dúvidas e compreender melhor a palavra de Deus, tá bom? Queridos, a nossa leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo de número 13, ao versículo de número 17. Capítulo 3, verso 13 ao verso 17. Só pontuando aqui. Capítulo 3, verso 13 ao verso 17. Que diz assim, então, a palavra do Senhor. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Verso de número 16. E sendo batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém, queridos? Aqui está a nossa leitura bíblica em classe, onde a gente vai falar também aqui no corpo da lição. Inclusive, o nosso primeiro ponto vai ser uma ênfase sobre este texto, que nos traz revelações importantíssimas com relação à Trindade. Ok? Então vamos já aqui adentrar para a nossa lição. Na introdução, nosso autor pontua que no batismo nós temos então um momento em que aparecem as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui nós temos no batismo nas águas de Jesus a manifestação das três pessoas da Trindade. Então aqui nós temos a revelação no batismo de Jesus, né, a distinção também, a distinção da Trindade e também a unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Então no batismo nós temos aqui, tanto no batismo como no decorrer do ministério de Jesus, nós temos a Trindade aí sob esses três aspectos. E aí nós já podemos entrar aqui propriamente dito na nossa lição de hoje. Antes da gente pontuar ou já irmos para o nosso primeiro ponto, eu quero lembrar aos irmãos apenas os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo é explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. O segundo objetivo é mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz das Escrituras. E, por fim, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. E aí a gente vai caminhar nos pontos a fim de alcançar esses objetivos, tá bom? Então, queridos, já podemos ir aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Aqui é importante que você
tenha esse olhar agora para o momento do batismo de Jesus, que é um texto que está narrado na nossa leitura, o texto do verso 13 ao verso de número 17 do capítulo 3. O que aqui nós temos, irmãos? O batismo de Jesus não é apenas um episódio marcante do início do seu ministério. Ele é também uma manifestação da teofania trinitária. O que é isso, pastor? É um momento em que Deus se revela claramente. Nós vemos o Pai, nós vemos o Filho e nós vemos também o Espírito Santo, de forma simultânea. Guarde isso. No batismo nós temos a manifestação simultânea do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mostrando claramente a distinção e também a harmonia entre eles. Então aqui a Trindade ela não é explicada por um conceito abstrato, mas ela é vista por meio desta ação que acontece no batismo de Jesus. No primeiro subponto do ponto 1, o nosso autor fala sobre o batismo do Filho e a obediência de Cristo. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? Propriamente dito, entrando aqui no texto de Mateus capítulo 13, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15, nós temos então no verso de número 13 um momento em que Mateus afirma que Jesus ele veio da Galileia ao Jordão. O texto diz claramente, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Então veja, ele vem da Galileia ao Jordão para ser batizado. A palavra veio aqui é uma palavra grega que indica movimento intencional. Jesus estar indo ao Jordão de forma intencional. Ele vai para ser batizado. Jesus não foi levado ao batismo. Ele foi voluntariamente ao batismo. Ele vai até o apóstolo João, que claro, chegando-se ali, o próprio João, ele se recusa. João reage com resistência. Ele diz assim, eu careço ser batizado por ti e tu vens a mim. Isso revela da parte de João, meus irmãos, o reconhecimento da superioridade moral e espiritual de Jesus. Quando João declara isso, ele está dizendo, eu reconheço que ele é moralmente e espiritualmente superior a mim. É isso que o apóstolo está declarando aqui ao resistir o batismo de Jesus. Logo, Jesus também responde a João de forma decisiva. Ele diz assim, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não é isso? Jesus respondendo, porém, disse, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. A expressão usada por Jesus, cumprir toda a justiça aqui, ela obviamente não se refere ao arrependimento pessoal. Por quê? Porque Jesus ele era sem pecado. O nosso autor, inclusive, nos farta aqui de texto, citando, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que fala que ele era sem pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15 também, que aponta que ele era sem pecado. Então, no contexto aqui, quando ele diz que convém cumprir toda a justiça, a palavra justiça aqui significa que ele vem no sentido de conformidade plena com a vontade de Deus. Ele está dizendo, eu vou me batizar porque esta é a vontade do meu Pai que eu assim passe, para que, através do batismo, ele possa se identificar conosco. Então, Jesus se submete ao batismo para obedecer ao plano do Pai, ao plano divino. E aí ele se identifica com os pecadores que ele veio salvar. Ele se identifica conosco. Então Jesus ele vai ao batismo não porque ele precisa se arrepender, mas ele vai ao batismo porque ele quer se identificar conosco e está cumprindo toda a justiça, ou seja, estar em conformidade com a vontade do Pai. O batismo de João era, nitidamente, um batismo de arrependimento, ligado também à experiência messiânica e também à experiência de purificação ritual judaica. Então, Cristo, ao se submeter a esse rito, obviamente, tratando-se aqui do próprio Jesus, ele não confessa aqui pecados,
mas Jesus assume simbolicamente o lugar dos pecadores. E aí nós temos Jesus inaugurando publicamente a sua missão messiânica, porque a partir do batismo Jesus dá início aqui à sua jornada messiânica, ele começa o seu ministério a partir do batismo. Agostinho de Hipona, ele afirmava que Cristo foi batizado não para ser purificado, mas para purificar as águas. Claro, quando Agostinho disse isso, ele estava apontando para a sua obra redentora, apontando para a missão de Jesus, que era salvar a nós pecadores. E aí nós temos, meus irmãos, ainda o nosso segundo subponto da nossa lição, que é o momento em que o Espírito desce. Quando Jesus está sendo batizado por João o Batista, então o Espírito Santo desce sobre ele. E aí nós temos aqui a descida do Espírito, a unção para o ministério, ou a unção para cumprir a sua missão messiânica. E aí nós temos no verso de número 16, esse momento, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo pousar sobre ele. Então Mateus ele diz que os céus se abriram e que Jesus ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba. A imagem aqui, obviamente, não indica, em hipótese alguma, que o Espírito Santo é uma pomba. Mas aqui aponta claramente que ele desceu de modo visível e suave, sinalizando aí a paz, sinalizando aí a aprovação divina, sinalizando a unção, a capacitação para cumprir o ministério. Então este é o sentido aqui de que o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. O verbo descer aqui, ele é usado também no Antigo Testamento para falar das ações soberanas de Deus. E aqui ele indica que o Espírito vem do céu, o Espírito não vem da terra, reforçando também a natureza divina do Espírito. O Espírito não veio da terra até Jesus, mas ele veio do céu até Jesus. Oh, glória! O Espírito, ele é divino, ele vem do céu, ele é de Deus, ok? E esse evento, irmãos, cumpre, então, algumas profecias ou algumas promessas messiânicas muito claras. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo de número 11 e verso de número 2, texto inclusive também mencionado pelo nosso autor, lá em Isaías 11, versículo 2, a Bíblia fala que o Espírito repousaria sobre o Messias. Lá em Isaías 42, versículo 1, também diz que ele é o servo do Senhor, que seria então sustentado também pelo Espírito Santo. Em Isaías 61, versículo de número 1, texto este lido também por Jesus na sua primeira pregação ali em Nazaré, Jesus ele foi ungido e seria capacitado para proclamar as boas novas de salvação. É importante você notar que Jesus ele não se torna filho de Deus neste momento do batismo. Ele já era o Filho eterno. Você pode conferir isso com Lucas capítulo de número 1, versículo de número 32, como pontua o nosso autor. Então ele já era o Filho eterno de Deus. O batismo marca então essa missão pública de Jesus, o início dessa missão pública de Jesus. O batismo marca a unção, a capacitação, o início visível do ministério de Jesus. Atanásio de Alexandria ensinava que o Espírito Santo desce sobre o filho não por uma necessidade divina, mas ele desce para revelar à humanidade quem ele é. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Filho de Deus. Jesus é, então, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo desce sobre ele. E este momento, quando o Espírito desce, aponta também para esta pessoa da Trindade que ele é. E o nosso autor, ele ainda fala sobre a voz do Pai e a aprovação celestial. A voz do Pai e a aprovação celestial. Aí ele cita o verso de número 17, que diz: E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Olha a declaração da voz que veio do céu. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. O pronome demonstrativo este aponta publicamente, meus irmãos, para Jesus.
É o título Filho Amado, que ecoa também lá do Salmo 2, verso 7, que revela ali a realeza messiânica de Jesus. Isaías 42, que fala de Jesus como o servo. Então, assim, meus irmãos, o Pai aqui está declarando que Jesus ele é o rei e servo, que ele é glorioso e é sofredor, que ele é divino e obediente. Quando ele diz, eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. O verbo me comprazo indica prazer contínuo. Deus tem prazer contínuo na pessoa de Jesus. O Pai não passa a amar o Filho ali. Ele expressa publicamente um amor eterno, contínuo na pessoa de Jesus. João Calvino, ele afirmou que essa voz do Pai tem como objetivo selar a autoridade divina de Cristo diante dos homens, para que ninguém mais duvide da sua identidade. Amém, meus irmãos? Tranquilos até aqui? Vamos fazer um breve resumo do que nós aprendemos aqui, de como a Trindade ela se manifesta no batismo de Jesus. Veja, no mesmo momento nós temos as três pessoas que atuam no batismo, não é isso? Nós temos o Filho, ele está entrando nas águas, mostrando a obediência, mostrando a identificação dele conosco, obediência à vontade do Pai, identificando conosco pecadores. Nós temos o Espírito que desce do céu em forma corpórea de uma pomba, ali mostra literalmente a unção e a capacitação para o ministério. E nós temos também a voz do Pai, que fala dos céus, mostrando a aprovação e também a revelação acerca da pessoa do Filho e mostrando aí o seu prazer, o seu deleite no Filho, e este vai cumprir então a missão do Pai de salvar a humanidade. Então nós temos aqui pessoas distintas, ações simultâneas, e nós temos aqui uma unidade perfeita. Esse texto aqui ele é tão importante porque mais na frente a gente vai falar com mais clareza alguns conceitos que se usaram para tentar explicar a doutrina da Trindade e terminaram indo para um extremo ou para outro extremo. Por exemplo, tem aí isso exclui, né? Esse texto aqui exclui as ideias, por exemplo, do modalismo. Modalismo, porque o modalismo diz que Deus se manifesta de forma sucessiva, a modos. Deus ora se manifestou como Pai, ora se manifestou como Filho, ora se manifestou como Espírito Santo. E esse texto aqui mostra que não são modos sucessivos de Deus. O Filho não é um modo sucessivo de Deus. O Espírito Santo não é um modo sucessivo de Deus. O Pai não é um modo sucessivo de Deus. Amém, meus irmãos? Então isso aqui também exclui, esse texto aqui exclui uma outra doutrina herética ensinada também no século I, que é unitarismo. Nosso autor menciona também unitarismo. Ou seja, o Filho e o Espírito são divinos. Então, enquanto o unitarismo nega isso, de que o Deus é divino, mas o Espírito e o Filho não é, aqui fica claro que tanto o Filho como o Espírito eles são divinos. Há uma outra também teoria, um outro conceito errado, irmãos, que é o triteísmo. O triteísmo diz que há três deuses, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses distintos, três deuses separados, que não têm a mesma essência. Então, veja, o triteísmo é negado aqui também. Esse texto nega literalmente, exclui o triteísmo, porque aqui nós temos claramente que não são três deuses, é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, meus irmãos? O que é que nós podemos então levar para a vida prática desta primeira lição, meus irmãos? O que é que nós podemos levar para a vida cristã? A primeira lição que eu quero que você guarde é que a fé cristã, ela é uma fé relacional. Nós servimos a um Deus que vive em comunhão eterna. E a vida cristã, ela não é uma vida cristã solitária. Ela é vivida em relacionamento com o Pai, por meio do Filho e no poder do Espírito Santo. Uma outra lição que nós aprendemos é que a obediência, ela precede a exaltação.
Veja, Jesus ele entra nas águas antes de ouvir a voz do céu. Deus ele honra a obediência silenciosa antes da aprovação pública. Antes de Jesus ser conhecido ou iniciar o seu ministério público, ele primeiro teve essa aprovação divina, essa aprovação de Deus. Primeiro ele obedece e é aprovado pelo Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos aqui nesse ponto 1 é que a nossa salvação ela é trinitária. Amém? A nossa salvação ela é trinitária. Ou seja, não fomos salvos por um Deus distante. Nós fomos salvos por um Deus. Ou seja, o Pai planejou, o Filho ele se entregou e o Espírito Santo ele aplica esta redenção em nós. Amém, meus irmãos? Então, o batismo de Jesus revela que a Trindade não é uma teoria, mas é uma realidade viva, visível e redentora. O Deus que salva é o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso tudo em perfeita unidade e em amor eterno. Amém, meus irmãos? Tranquilos até aqui? Podemos avançar para o nosso segundo ponto? A sinopse do ponto 1 diz o seguinte: a revelação da Trindade no batismo de Jesus confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Ok? Tranquilos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu sei que é uma lição bastante densa, mas é importante que você vá entendendo passo a passo para que você compreenda esta aula e esta ministração, ok, queridos? Segundo ponto, a distinção e a unidade das pessoas divinas. A distinção é o que nós iremos ver aqui, a distinção entre as pessoas divinas e também a unidade que há entre elas. E aí o nosso autor, meus irmãos, vai trabalhar aqui na doutrina da Trindade, para que nós venhamos ter esclarecimento, porque a doutrina da Trindade não é para nos confundir ou para nos deixar ainda mais confusos. Né? Assim, a doutrina da Trindade não afirma também que Deus é um Deus confuso, é um Deus difícil. Não, não. Pelo contrário, a doutrina da Trindade nos esclarece, ok? Nos esclarece. Então veja, ela revela quem Deus é, perfeitamente uno em essência e também distinto em pessoas. E eu vou explicar isso, fique tranquilo. Eu sei que o desafio histórico sempre foi manter essas duas verdades bíblicas juntas, um só Deus e três pessoas reais. Então é um desafio para a história bíblica, é um desafio para os teólogos, para nós ainda hoje, manter essa verdade bíblica junta. Um só Deus e três pessoas reais, ok? E aí o nosso autor começa, unidade e distinção pessoal. O que é que ele fala aqui, ou o que é que ele explica para nós aqui sobre unidade e distinção pessoal? Veja, a fé cristã, meus irmãos, a fé cristã, ela confessa que Deus é um só em essência. Nosso autor coloca aqui até a palavra que nos ajuda a entender, a palavra ousia ou ousia, mas subsiste, né? Embora ele é um só em essência, mas ele subsiste eternamente em três pessoas. Então vamos com calma. Um só em essência, mas que subsiste eternamente em três pessoas distintas. E aí nós temos uma outra palavra grega que é importante você guardar, que é a palavra hipóstasis ou hipóstasis, que fala então exatamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é essas três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a hipóstasis ou hipóstase, que é um termo teológico, um termo grego, né, que talvez você não precisa decorar essas palavras, você precisa entender que Deus ele é um só, ele é uno, mas subsistem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Então veja, essas pessoas não são partes de Deus.
ok? Não são manifestações temporárias de Deus. E também não são hierarquias da divindade. Se você não entender essas coisas que acontecem dentro da Trindade, se você não entende isso, você vai se confundir, porque há muitos que caminharam por um extremo ao explicar a teologia, a doutrina da Trindade, exatamente por isso. Então veja, não há hierarquia. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quando nós falamos então que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, obviamente que nós não estamos falando de uma questão hierárquica, ok? E também o Pai, o Filho e o Espírito não são manifestações temporárias de Deus, ok, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Não é partes de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Então veja, cada pessoa, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Ou seja, eles possuem a mesma natureza divina, embora eles exerçam funções distintas na obra da redenção. A Bíblia claramente apresenta essa harmonia funcional, a função de cada pessoa da Trindade. Por exemplo, o Pai, ele é aquele que planeja e é aquele que elege. Você pode ver isso lá em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, que diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, não é assim? Para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Então veja, Deus, o Pai, melhor dizendo, o Pai, ele planeja e ele elege, ok? Esta é a função do Pai. A Bíblia também mostra a função do Filho. O Filho é quem executa esta salvação. Hoje executa o plano da redenção. Você vê isso em João capítulo 3, versículo de número 16, quando diz que o Filho, ele executa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 16 e em Tito 3,5, nós percebemos que o Espírito Santo é quem aplica esta salvação a nós. Ok, meus irmãos? Então você tem três pessoas que estão unidas, mas que têm funções distantes, ok? Ou melhor, funções distintas. Amém, meus irmãos? Funções distintas. E essa distinção não gera divisão, ok? Não gera divisão. Pelo contrário, a gente percebe uma cooperação perfeita na Trindade, onde as pessoas da Trindade estão cooperando simultaneamente. Agostinho de Hipona explicou essa verdade afirmando que as pessoas divinas, elas são inseparáveis em essência, porque eles têm a mesma essência, mas eles são distinguíveis em suas relações. Ou seja, eles são da mesma essência, o Pai tem a mesma essência, o Filho tem a mesma essência, o Espírito Santo tem a mesma essência, contudo, meus irmãos, eles são distinguíveis em sua relação ou em suas funções. No primeiro século, ou nos primeiros anos da igreja, a igreja enfrentou dois erros opostos, que contraria a esta compreensão que nós estamos explicando aos irmãos. O primeiro é o triteísmo, que eu já vos adiantei um pouco, que dividia Deus em três deuses. Então o triteísmo dizia que o Pai era um Deus, o Filho era um Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Então nós temos três deuses. Ou seja, nessa concepção teológica, ele defende que defende a existência então de três deuses distintos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em vez de um único Deus, em que subsistem três pessoas, eles dizem que são três deuses. Já o modalismo, ele confunde as pessoas. Ele diz que Deus, ora, se apresentou como Pai, ora, se apresentou como Filho e ora, se apresentou como Espírito Santo. A ortodoxia cristã manteve o equilíbrio bíblico, fazendo a distinção sem separação, unidade sem confusão. Então, na ortodoxia cristã, na doutrina correta e que nós compreendemos ser na teologia cristã, ela vai manter esse equilíbrio. Há a distinção sem separação. Eles são distintos, mas não são separados. Eles são unidos. Não há confusão nas pessoas
da Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Tranquilos? No segundo ponto, ou no segundo subponto do ponto 2, nosso autor fala sobre a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. E aqui ele vai fazer um link aqui da Trindade no Antigo e da Trindade também no Novo Testamento. Então veja, embora a Trindade ela não seja claramente revelada ainda com maior clareza no Antigo Testamento, só vai ter mais clareza realmente no Novo Testamento. Então no Antigo Testamento é difícil a gente provar nitidamente a Trindade, a não ser por alguns textos que apontam para isso. Mas o Antigo Testamento ele prepara o terreno para essa doutrina. Ou seja, aquilo que nós não compreendemos por completo ainda no Antigo, no Novo Testamento ficou ainda mais claro. Então, à luz do Novo Testamento, nós conseguimos ver alguns lampejos da Trindade no Antigo Testamento. Por exemplo, o termo hebraico Elohim, que aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus, a palavra Deus ali é Elohim, ela está no plural, enquanto o verbo criou, o verbo bará, está no singular. Então veja, essa construção gramatical, ela indica claramente a unidade de ação, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo estará agindo, mas também mostra a pluralidade interna, ou seja, o fato do termo vir no plural aponta, então, essa pluralidade interna na pessoa de Deus. É claro, repito aos irmãos, que na compreensão dos hebreus, na compreensão de Moisés, ele não escreveu com esta intenção de mostrar a Trindade, até porque a Trindade não era ainda uma doutrina que estava revelada a eles ali no Antigo Testamento. Ela vai ficar mais clara no Novo Testamento e nós conseguimos fazer essa leitura do Antigo Testamento à luz da Trindade que está revelada no Novo Testamento, ok? Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós temos também Deus dizendo, façamos o homem. Olha a expressão no plural, façamos o homem a nossa imagem. Veja, esse plural aqui não se trata de um plural apenas de majestade, não é um conceito inexistente no hebraico antigo, mas trata-se de um diálogo intradivino, um diálogo entre as pessoas divinas. Outros textos também apontam ou reforçam esta realidade. Nós temos, por exemplo, Gênesis 3, 22, como um de nós. Lá em Gênesis 11, versículo 7, desçamos e confundamos. Em Isaías 6, versículo 8, quem irá por nós? Ou seja, são diálogos que mostram e apontam nitidamente para a Trindade, pela sua forma no plural. Asher, que ele escreve um panorama do Antigo Testamento, ele observa que essas formas verbais, elas não violam, obviamente, um monoteísmo, a crença em um único Deus, mas ela revela uma complexidade interna na unidade divina, porque o monoteísmo israelita ele nunca foi um monoteísmo filosófico abstrato, mas ele é um monoteísmo relacional e revelacional. Ou seja, meus irmãos, o mesmo Deus que diz, eu sou o Senhor, também se revela como aquele que fala, como aquele que envia, como aquele que age, como aquele que se manifesta de múltiplas formas pessoais, ok? E aí nós temos também a Trindade explicada, e aí mais claro para nós, no Novo Testamento, como explica também o nosso autor. Então veja, no Novo Testamento, o que era implícito torna-se explícito. Se no Antigo Testamento nós temos a Trindade de uma forma implícita, no Novo nós temos a Trindade de uma forma mais explícita. Em Mateus 28, 19, Jesus ordenou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O termo nome, o termo grego onoma, está no singular, enquanto as três pessoas elas são mencionadas de forma distinta. Isso revela, então, uma só essência, três pessoas coiguais. Não é isso, meus irmãos? Então, o mesmo padrão vai aparecer também em outras porções da Bíblia, como, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, na bênção apostólica. É assim? E nós a mencionamos também desta forma, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo
nós mencionamos na bênção apostólica as três pessoas da Trindade. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, e esse texto aqui eu gostaria de ler com os irmãos, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, também vai nos mostrar aqui a questão da Trindade. Olha o que diz: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós temos aqui a eleição, a santificação e a redenção, tudo nesse texto. A eleição do Pai, a santificação do Espírito e a redenção também na pessoa de Jesus, ok? Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 4 a versículo 6, Paulo diz que há um só Espírito, um só Senhor e um só Pai. Amém, meus irmãos? Também fazendo menção aí às pessoas da Trindade. Atanásio de Alexandria, ele defendeu que negar a igualdade do Filho ou do Espírito é destruir a própria salvação, pois só Deus pode salvar plenamente. Em resumo, o que é que a Bíblia afirma e o que é que a Bíblia rejeita? A Bíblia afirma claramente, Deuteronômio 6, versículo 4, um só Deus, ponto. Mateus 28, 19, a Bíblia afirma três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ok? Isso a Bíblia afirma. Agora, o que é que a Bíblia rejeita? A Bíblia rejeita a ideia de três deuses, pregado pelos que defendem o triteísmo. A Bíblia rejeita um Deus com três máscaras, ou três modos em que ele se apresenta, que é a ideia pregada pelo modalismo. A Bíblia também rejeita um Deus solitário e impessoal. Um Deus solitário e impessoal. A Bíblia também rejeita. Amém, meus irmãos? Então, fazendo aqui uma síntese do que nós aprendemos que há um Deus, né? Um em essência, são três pessoas iguais em divindade, distintos em suas funções. Amém? E quais são as lições práticas que nós podemos extrair para a nossa vida? Primeiro, a nossa fé, ela é uma fé equilibrada. A Trindade nos protege dos extremos. Nem um Deus distante e impessoal, e nem um Deus confuso e contraditório pregado por alguns heréticos. Outra lição que nós aprendemos também, meus irmãos, é que a nossa comunhão, ela reflete Deus. A unidade na diversidade da igreja reflete o próprio Deus. A igreja, ela tem múltiplas pessoas, com múltiplos dons, com múltiplas origens, mas contudo nós temos também na igreja ali a unidade, ou seja, a nossa comunhão uns com os outros, apesar de sermos diferentes uns dos outros, reflete o próprio Deus Trino. Uma outra lição que nós aprendemos é que a nossa salvação ela é segura se o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam juntos, então a nossa redenção ela não depende do esforço humano, mas depende unicamente da fidelidade do Deus uno e trino. Amém? Hermann Bavinck, ele afirmou que o Deus Trino é o único Deus capaz de ser eternamente amor, pois o amor exige relacionamento. Amém, meus irmãos? Então veja, a Trindade revela que Deus ele é perfeitamente uno, eternamente relacional e harmoniosamente distinto entre as pessoas. Ok, meus irmãos? Não é um quebra-cabeça filosófico, mas é a forma como Deus, o Deus vivo, resolveu se revelar para salvar, para nos amar e para se relacionar com o seu povo. Foi a forma que Deus então escolheu se revelar a nós. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Tranquilos? A nossa sinopse do ponto 2 diz assim: a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não é três deuses, mas um só Deus em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. E agora a gente vai caminhando aqui para o término da nossa aula, indo para o nosso último ponto e falar sobre a relevância da Trindade para a fé cristã. E aqui nós temos dois subpontos. Primeiro, desenvolvimento doutrinário da Trindade, por fim, as implicações doutrinárias. Meus irmãos, a doutrina da Trindade, ela não é um detalhe periférico da fé cristã, não. Ela é estrutural, meus irmãos. Se você retirar a Trindade do Evangelho, ok? Se você retirar a Trindade, o Evangelho ele vai perder a sua coerência.
ele perde a sua essência. A salvação perde a sua base. A adoração, ela vai perder o seu conteúdo. Então a doutrina da Trindade não é uma doutrina periférica da fé cristã. Ela é uma doutrina estrutural. Ela é uma espinha dorsal. O Deus que salva é o Deus que se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Aí nós temos o desenvolvimento doutrinário da Trindade. Nosso autor pontua aqui no nosso primeiro subponto do ponto 3. A doutrina da Trindade, ela não surge como uma construção tardia da igreja, mas você percebe que ela surge como uma revelação progressiva nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, afirma a Trindade, né, de uma forma, claro, não tão esclarecida como nós temos no Novo Testamento, mas o Antigo Testamento afirma a unidade absoluta de Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, que é o texto-chave para falar do Deus Uno, enquanto o Novo Testamento revela plenamente a distinção das pessoas divinas, através do que nós já apontamos na fórmula do batismo, na fórmula da bênção apostólica. Então veja, em João, capítulo de número 17, versículo 1, Jesus fala do Pai como distinto dele, ok? Em João 14, versículo 16, Jesus promete outro Consolador, fazendo referência ali ao Espírito Santo. E envia aos discípulos também uma missão trinitária, ou seja, irmãos, a fé cristã, ela nasce, portanto, trinitária desde a sua origem. A fé cristã ela tem essa raiz trinitária desde os primórdios, embora a revelação ela seja progressiva. Nos primeiros séculos, a igreja precisou, claro, defender biblicamente aquilo que ela sempre creu. Por exemplo, nós temos o Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., onde a igreja afirmou que o Filho é homoousios, da mesma substância do Pai, rejeitando aí as ideias do arianismo, que negava a plena divindade de Cristo. Ário, né, defendia que Cristo não era plenamente divino. E aí, mais tarde, nós temos também um outro concílio, que é o concílio de Constantinopla. Ali a igreja afirmou a divindade do Espírito Santo. No concílio de Nicéia, afirma a divindade do Filho. No concílio de Constantinopla, afirma a divindade do Espírito Santo, completando aí a nossa formulação clássica da doutrina trinitária. Atanásio, irmãos, de Alexandria, ele afirmou que aquilo que não é plenamente Deus não pode salvar plenamente. É por isso que a defesa da doutrina da Trindade sempre esteve ligada também à defesa da salvação bíblica. Então, para que nós possamos entender a salvação bíblica de forma correta, nós precisamos aceitar, ainda que a gente não entenda por completo como funciona e como é a doutrina da Trindade, porque tem seus mistérios, mas ela é essencial para nós compreendermos a doutrina da salvação. Ela traz implicações doutrinárias, né, como o nosso autor vai apontar aí no ponto 2 do terceiro ponto. Implicações doutrinárias. Primeiro, a Trindade e a sua relação aí com a salvação, meus irmãos. A obra da salvação, ela é essencialmente trinitária. Como eu já falei para os irmãos, o Pai, ele elege e envia. O Filho, ele encarna, ele morre e ele ressuscita, como nós temos lá em Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 8. E o Espírito Santo, ele regenera, ele santifica, ele sela o cristão. Então, negar uma dessas pessoas da Trindade é você comprometer todo o plano redentor. João Calvino, ele ensinava que não podemos conhecer Deus como Pai se rejeitarmos o Filho. Nem podemos experimentar a salvação se nós ignorarmos a obra do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E aí a gente tem os perigos de algumas heresias. A história, ela nos mostra que distorções da Trindade geraram distorções também do Evangelho. E aí nós falamos também para os irmãos, mas não custa nada lembrar a questão do triteísmo. O triteísmo, que divide Deus em três deuses, ok?
quando ele divide Deus em três deuses, em que o Pai é um Deus, o Espírito Santo é um Deus e o Filho é um outro Deus, três deuses, ele nega claramente, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, nega o monoteísmo bíblico, também como Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E aí nós temos um outro perigo, irmãos, uma outra heresia também, que é o unitarismo. Este nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. Isso contradiz literalmente aquilo que nós compreendemos em João capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e diz lá que o verbo era o próprio Deus. Lá em Atos capítulo de número 5, versículo 13, versículo 4, Pedro, em diálogo com Ananias, menciona que Ananias havia mentido a Deus e também havia mentido ao Espírito Santo, fazendo menção, então, de que o Espírito Santo também é divino. Ok? Então, a ideia defendida pelos que defendem o unitarismo é um equívoco, é negar, então, esses textos tão claros que falam da divindade do Filho e que falam também da divindade do Espírito Santo. E aí nós temos também, meus irmãos, uma outra heresia chamada de modalismo, que é também conhecida como unicismo, que confunde as pessoas da Trindade. E aí a gente refuta claramente o modalismo, que foi defendido, o seu principal defensor foi Sabélio. Nós refutamos claramente isso quando nós lemos Mateus capítulo 3, versículo 16 ao verso de número 17, onde nós vemos que se o modalismo é verdadeiro, que Deus ele se manifestou ao longo da história, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, como explicar o batismo, onde há uma manifestação simultânea das três pessoas da Trindade, compreende? Então, o modalismo não se sustenta à luz das Escrituras. Veja, irmãos, esses erros, eles não são meramente uma questão teórica, ok? Eles afetam diretamente quem Deus é e como ele nos salva, diretamente, ok? Aí a gente precisa compreender, né, a questão dita também por Wayne Grudem, quando ele afirma que negar a Trindade é rejeitar o Deus que a Bíblia apresenta e, inevitavelmente, distorcer o Evangelho. Então, você negou a Trindade, rejeita o Deus da Bíblia. Negou a Trindade, você vai distorcer o Evangelho. Não tem para onde, ok? Então, irmãos, a Trindade, ela precisa também ser enxergada na vida prática cristã. Veja, Paulo ele vai nitidamente nos ensinar que a vida cristã acontece também de uma forma dinâmica e trinitária. Veja, em Efésios capítulo 2, versículo de número 18, Paulo ele diz, por meio dele, ou seja, fazendo uma referência a Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Percebeu? Isso revela que nós oramos ao Pai, não é isso? Nós oramos ao Pai, mas esta oração ela é por meio do Filho e esta oração é no poder do Espírito Santo. Então, na vida prática, nós temos a Trindade atuando constantemente de forma dinâmica. Então, veja, a espiritualidade cristã, ela não é confusa, não é mística, não é sem base, ela é trinitária, ela é bíblica e ela é relacional. Ok, meus irmãos? Tranquilos? Amém? Pastor, e o que é que nós aprendemos aqui a respeito da doutrina da Trindade? Amém? O que é que nós aprendemos a respeito da doutrina da Trindade e a fé cristã? Veja, sem a doutrina da Trindade, sem a Trindade, não há evangelho completo, não há uma salvação bíblica, não há uma adoração verdadeira. Se você negar a Trindade, você vai envolver todas essas questões. Agora, com a doutrina da Trindade, você tem o Pai que planeja a salvação, você tem o Filho que executa a redenção e você tem o Espírito Santo que aplica a graça de Deus em nós. Amém? Então nós temos um só Deus, três pessoas eternas, uma única obra salvadora. E quais são as lições que nós podemos extrair para a nossa vida? Primeiro, nós precisamos adorar de forma consciente.
adoramos não um Deus genérico, mas nós adoramos um Deus que se revelou plenamente como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Segunda lição, a nossa fé é uma fé segura, meus irmãos. A nossa salvação não depende de sentimentos, não depende de obras, mas depende unicamente da obra perfeita do Deus Trino. Amém? Uma outra lição, a vida relacional. Ou seja, a vida cristã ela é uma vida de comunhão. Amém? Que reflete, então, o nosso Deus Trino. Reflete a unidade de Deus, o amor de Deus, a cooperação na diversidade. Então, a Trindade não é um mistério para ser ignorado, mas uma verdade para ser confessada, ensinada e vivida na prática. Porque o Deus que salva é o Deus que se revela. E ele se revela uno em essência, trino em pessoa e perfeito em amor e poderoso para nos salvar. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos ajude, meus irmãos. A nossa sinopse do ponto 3 diz o seguinte: a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Amém? E aí uma frase final que eu sempre deixo para os irmãos: a Trindade não divide Deus, ela revela a plenitude do Deus que salva. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais essa ministração, a primeira aula do nosso primeiro trimestre do ano 2026, falando aí sobre a Santíssima Trindade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, que você tenha uma excelente aula e que seja um momento muito gostoso e prazeroso de crescimento e aprendizado para a glória de Deus, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.